O Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, LIGEPS, acolhe a todos, todas e todes nesta noite em nosso primeiro Congresso Internacional de Estudos Saramaguianos. Antes de darmos início à nossa palestra, temos alguns avisos. Primeiro, as perguntas devem ser feitas ao término da fala do nosso convidado. Segundo, a lista de frequências será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado. Terceiro, pedimos a todos, todas e todes que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do palestrante, para evitarmos microfonia ou qualquer tipo de interferência. Quarto, por fim, em decorrência do congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechar a mesma e automaticamente enviaremos um novo link. Hoje teremos o prazer de receber o professor mestre Eider Madeiros com a sua palestra intitulada O Ser do Objeto Quase, Quase-materialidades do subjetivo entre a reificação e o desejo no menor Saramago. O professor Eider Madeiros é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, área de Literatura, sob a linha de Poéticas da Subjetividade, vinculada ao PPGL da UFPB, desenvolvendo pesquisa de tese na intersemiose entre cinema, literatura e psicanálise, em torno da erótica e da superficialidade alegórica que irrigam a pele, a psicossomática e a pós-humanidade nas relações afetivas do capitalismo tardio. É membro do Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, o LIGEPS, possui licenciatura plena em Letras, habilitação em Língua Portuguesa e mestrado acadêmico com ênfase em Literatura, ambos pela Universidade Federal da Paraíba. O professor Eider Madeiros também possui especialização em Sociologia, e é com incomensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grata a todos, todas e todes, o espaço é todo seu, professor Eider. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maísa. Obrigado a todas e todos aqui presentes. Obrigado aos demais colegas que estão aqui. Quero dar um abraço especial para o mestre Diego, mestre Carlson. Minha palestra vai ser bastante simples e rápida, ela de forma bastante específica, como Maísa já introduziu. Tem como título essa experimentação, né, do ser/ser, essa homofonia que está presente no título, né, das primeiras obras de Saramago, que é o objeto quase, né? Esse livro, ele antecede, a meu ver, assim, uma série de desafios elementares na narrativa saramaguiana, que só vai assim ganhar mais notoriedade a partir do Levantado do Chão, né? Mas nesse menor Saramago, que eu chamaria de menor, obviamente, inclusive, quero destacar aqui, vou falar um pouco sobre o porquê que eu chamei dessa forma, mas é só para pensar que esse livro, ele se trata de uma coletânea que reúne 6 contos, né? E por se tratarem de narrativas breves, e comparadas, né, comparadas com as outras obras desse mestre da literatura de língua portuguesa, a gente vê que é uma obra que não tem, assim, não diria muito prestígio, mas assim, não é tão prestigiada em se tratando de boa parte dos estudos, né? Quando se trata de estudo saramaguiano. Esse livro, Objeto Quase, eu tive a oportunidade de ter contato com ele em uma circunstância bastante peculiar, quando eu estava tentando lançar reflexões ou tentar emendar alguns pensamentos em torno do conceito de objeto, que é um conceito bastante complexo
para as filosofias, inclusive as filosofias de corrente materialista, pós-hegelianas em específico. Mas, na verdade, meu contato com esses textos vieram não pensando nessa perspectiva, mas pensando os objetos, ou o conceito de objeto, numa lógica própria do que a gente chamaria de clínica lacaniana, né? Clínica psicanalítica de viés lacaniano. E foi, inclusive, bastante curioso, porque eu acabei lendo esse texto para poder me inspirar para falar sobre as relações objetais ou as parcialidades do objeto em um texto de outra escritora, que é a Clarice Lispector, e que pressupõe, obviamente, com todas as complexidades que cada um autor privilegia nas suas obras, uma outra forma de ver esse objeto, né? Mas ainda assim, eu fico bastante feliz de ter a oportunidade de retomar ou revisitar esses textos, na medida em que esse conjunto de textos de final dos anos 1970 não diria que antecipa, né? Não antecipa o estilo saramaguiano de abordar questões sempre mais ou menos atravessado por aquilo que fez parte, né, e continuou fazendo parte de sua vida enquanto não apenas um romancista, né, um grande dramaturgo e poeta, mas também como cidadão. Todos os textos, para mais ou para menos, do Saramago têm reverberações na história de Portugal, reverberações no seu posicionamento político, reverberações no seu entendimento de escritor, e inclusive no próprio processo de produção dos seus textos, né? Diria até quase que ensaística, em se tratando de teoria literária, se a gente for pensar assim. Então, toda essa magnitude, que é inegável em José Saramago, já eu desponto alguns sinais nesses 6 contos de Objeto Quase. E minha apresentação, ou minha palestra aqui, versa não necessariamente numa leitura muito aprofundada desses contos, até porque, em termos de temática, né, o que atravessaria, a meu ver, todos os 6 contos, em alguma medida, seria um tema bastante desafiador, que é um tema da morte. E para não pensar a morte de uma forma muito capacitada, porque de fato eu não tenho muita autoridade para falar sobre ela, eu elegi falar sobre a relação de ser, numa perspectiva mesmo do que esses textos podem dar, digamos assim, de certo fôlego, para nós entendermos que há uma certa angústia nessa relação menor ou maior de objeto, ou com os objetos, ou com as coisas, que compreendem essa materialidade do universo dos contos de Saramago nesse livro em específico. Então, o que eu quero dizer é, muito simplesmente, que ao ler os contos de Objeto Quase, é possível se deparar com esse lugar ou esse espaço em específico do nosso processo de relação com os objetos que compõem a nossa realidade material, como algo que causa uma constante necessidade de revisitação da consciência. Não especificamente por aquilo que os próprios objetos manifestam, mas naquela relação mesma que esses objetos estabelecem com a nossa própria
como posso dizer, nossa própria necessidade de recurso, né, de produção de recurso para a nossa própria manutenção de humanidade, de desenvolvimento ou de progresso, como queiram chamar. Então, nesses textos, né, pensando numa perspectiva bastante cautelosa, nós temos uma possibilidade de fazer essa leitura sobre o ser numa perspectiva já bem filosófica, como sendo esse ser que está no meio dos objetos, ou está atravessado ou atravessa os objetos. E uma questão aí que, para os lacanianos de plantão, às vezes chama muita atenção, porque são detalhes insuspeitados que normalmente dizem muita coisa, essa diferença, né, dos nossos portugueses, entre o brasileiro e o português de Portugal, nós não temos esse ser no nome objeto, no verbete objeto, na versão brasileira. E uma curiosidade em se tratando de escrita e leitura do texto do Saramago é que nós podemos, pelo menos nas edições da Companhia das Letras, que foi a editora que nos agraciou com essas adaptações dos textos de Saramago, se manteve a grafia, né, em boa parte dos textos. Inclusive, eu imagino, e aí vocês podem me corrigir, porque de fato eu não sou tão ávido leitor das informações biográficas de Saramago, mas me parece que é por decisão mesmo do autor que essa manutenção dessa grafia se persistiu, né, nas suas edições aqui no Brasil. E aí, perceber esse objeto, né, que é uma espécie de sedução, a necessidade de entender o objeto como objeção, ou como algo que está atravessado por um ser, né, letra, pensando letra, eu fiz um pequeno esforço viajoso aí de pensar, então, esse ser também com essa homofonia dos nossos verbos principais, né, que é esse verbo que nos reduz ou nos possibilita pensar a nossa própria existência, que é o verbo ser. E é, portanto, nesse viés aí bastante, como eu falei inicialmente, específico e peculiar, que brevemente eu vou tentar conversar aqui com vocês essas quase materialidades do subjetivo entre dois conceitos aí filosófico/psicanalíticos que estariam presentes nesses contos do Saramago. Esse livro, Objeto Quase, de 1978. Um detalhe, antes de falar mais ou menos teoricamente sobre o que é que instigou essas reflexões, é que, ao pensar menor Saramago, estou, como disse anteriormente, pensando que esses textos eles perdem em complexidade, em qualidade, ou em vertente poética, de modo algum. Eu imagino, inclusive, que por já tracejar de forma bastante inicial essa insígnia, né, da presença dos aspectos políticos que permeiam a escrita de Saramago, que esses contos nos trazem, e ele é menor em se tratando de prestígio, mas ele não deixa de ser menor em se tratando de amplitude daquilo que tenta abordar. Né? É, inclusive, um esforço imenso pensar cada texto de forma bastante isolada, porque as referências, né, como eu já contei rapidamente agora há pouco, a história de Portugal, os conflitos políticos, né, os movimentos mais ou menos revolucionários que ocorriam naquele território, já são sinalizados de forma muito nítida em muitos desses contos. Eu diria quase em todos, né? A depender, inclusive, do nível metafórico que você se permita conceber em cada um desses textos. Então, pensar menor Saramago seria pensar que já existia, né, de uma forma cotidianamente falando, uma angústia,
nessa escrita, uma angústia quase sintomática e necessária de se colocar, fazer letra dessa angústia, na medida em que são em momentos cotidianos, como o Deleuze-Guattari vai nomear a literatura de Kafka, como sendo essa literatura menor que se dedica a pensar os prosaicismos, né? A vida prosaica, ou aquelas circunstâncias muito específicas, que inclusive são muito objetivas, né, do nosso cotidiano, como momentos circunstanciais para se perceber a maior amplitude da realidade, a partir, inclusive, de maneiras como essas narrativas em certas circunstâncias ou acontecimentos, como também outro conceito dos filósofos aí frankfurtianos, vão pensar que os acontecimentos, a depender dos níveis de transmissão ou capacidade de circulação, né, desses acontecimentos, eles vão se tornar maiores ou menores na escrita da história, mas que, independente disso, a sua, digamos assim, magnitude, se tratando de acontecimento, pode ser justamente aquilo que deriva-se de uma circunstância muito prosaica, cotidiana, simples, como também pode ser algo que está associado a decisões de ordem política, global, e como a gente pode imaginar aí, qualquer outro acontecimento que ganhe notoriedade significativa nas mídias, por exemplo, que são o canal principal, né, das nossas formas de valoração dos acontecimentos. Aquilo que a mídia contempla para mais ou para menos é o que vai tornar certos acontecimentos maiores ou menores. Então, pensar essa parte menor em Saramago seria pensar, não, como falei, vou repetir, a sua complexidade ou o seu valor enquanto narrativa, mas é apenas um aspecto que está voltado justamente, talvez isso inclusive seja típico das narrativas breves como os contos, dá valor a determinadas circunstâncias muito peculiares, cotidianas, menores, pequenas. Então, fazendo esse breve adendo sobre por que Menor Saramago, eu vou tentar agora conversar com vocês sobre até que ponto aí a gente pode pensar esse ser de objeto, ou ser do objeto, na relação que essa dependência ou genitividade estabelece com aquilo que pode ser, psicanaliticamente falando, objeto de nossos desejos, ou, em contrapartida, podem ser apenas produtos de um processo de objetificação que está atravessado aí pelo fetiche da mercadoria, pela maneira como nós consumimos determinadas coisas, e como essas coisas, em alguma medida, se tratando de capitalismo, vão exercer um papel de tamponamento aí das nossas formas de negociação do desejo, em termos economicamente estabelecidos. Então, vou fazer aqui, inclusive pedir umas desculpas antes, mas vou fazer uso aqui de algum lacanês, mas vou tentar ser o mais pontual e claro possível para vocês tentarem entender em que ponto esse ser do objeto quase surgiria como sendo algo que está no meio do objeto e para o qual se depende do objeto e para o qual se dedica um determinado investimento, seja libidinal, seja monetário para esse objeto. Ao pensar esse ser de objeto, é necessário ter em vista que na clínica lacaniana, esse objeto que vem de uma herança freudiana é partícipe de um movimento econômico, né, da libido, ou do que a gente vai chamar de desejo posteriormente, no que esses objetos carregam de relação objetal, da maneira como nós, desde bebês, estabelecemos a relação com estes
elementos fragmentados que compõem o nosso imaginário do infância, né, enquanto bebês, e que posteriormente vão sendo, de forma bastante particular a cada sujeito, atravessadas aí por formas de substituição, né, como sendo necessário, inclusive, como a gente vai ver um pouco mais adiante, quando se fala sobre um outro conceito filosófico, que é o de reconhecimento, é o de perceber que esses objetos, em alguma medida, carregam certa subjetividade, porque eles não serão mais apenas essas fragmentações aí, dessas relações objetais, mas pressupõe, inclusive, para compor o nosso mal-estar civilizatório, uma presença subjetiva que nunca nos é capaz de acesso, porque, em alguma medida, aí Lacan vai dizer, esses objetos são parciais. Nós não temos condições de ter o objeto outro, seja esse grande outro perdido, que seria essa grande coisa inalcançável, ou até mesmo a coisa que reside diante das limitações do simbólico, né, ou da incompletude do simbólico, mas que também pequenos outros com os quais nos relacionamos, ou com esses pequenos objetos que denominamos de petit âtre, desculpe meu francês, mas que em alguma medida na clínica lacaniana vai ganhar uma noção de matema, né? Esse pequeno outro em francês, âtre, vai ganhar a insígnia de um pequeno objeto mesmo que começa com A, e que do A começa e no A termina. Né? Então, essas pequenas relações objetais vão ser parcializadas, tendo em vista que, nesse movimento de retorno ou persistência das nossas formações relacionais, essa incapacidade de ter o acesso ao todo vai persistir, né? Vai continuar. E aí, a gente está pensando, então, aqui de uma forma bastante subjetiva, né? O outro como sendo esse objeto parcial, esse pequeno outro como sendo esse objeto parcial, e que, em alguma medida, na nossa perspectiva de entendimento de nossa realidade, consciência, coletividade, a gente percebe-se dependente desse objeto pequeno, desse outro pequeno, dessa outra questão parcial que nos atravessa, tendo em vista, inclusive, que nós também somos postos como esses objetos para com esses outros que nos atravessam, né? Que nos fazem, inclusive, continuamente vítimas das repetições, né, dos ciclos de neurose e tudo mais. Então, ao lado dessa questão subjetiva, a gente teria, então, o entendimento de uma perspectiva, inclusive, de objetificação daquilo que se observa de forma maior, menor, mas gradativamente se percebe como a forma de ser, né, o próprio modo de operação dessa consciência, uma vez estando atravessado por fragmentações e incapacidade de entender ou aprender o total, e que essa forma de ser, ou este modo de ser, acaba se tornando também uma forma de ser de objeto, em que a objetificação se torna um movimento quase que pulsional, na medida, inclusive, do que a gente precisa superar, né, de nossas limitações, e perceber que não somos, né, somente sujeitos regidos pela pulsão, mas que precisaríamos estar renegociando nessa lógica, inclusive econômica, que essas pulsionalidades elas também não vão ser totais. Né? E aí é nesse movimento, menor ou maior, em se tratando de parcialidades, que a gente consegue perceber quando é que o Lacan vai avançar aí na seu ensino de uma perspectiva, inclusive, mais abstrata, né? E tentar perceber justamente, então, que se nós estabelecemos essas relações objetais parciais, em decorrência, inclusive, desse legado freudiano que não se superou, e que, numa lógica política, social, socioeconômica, a gente persiste também em estar lidando com essa interdependência,
para com os objetos, com os recursos e com a forma como objetificamos esses outros, né, se tratando de capitalismo, há uma forma de persistir em ser, né, mas não mais nesse viés dos objetos em si, mas numa tentativa de se remontar, ou se retomar, ou se reaver com a própria linguagem, né? Porque é a partir dessas formas aí linguageiras que a gente teria condições de fazer valer uma forma de ser que está aí atrelada à fala, né? E essa fala, e aí existe um neologismo lacaniano especificamente para essa forma que a gente teria de estar se retomando, se reavendo, e persistentemente concebendo isso como algo inconstante, mas necessário, é exatamente o conceito de fala-ser, né? É a partir do fala-ser, que é um ser imbuído de fala, mas que coloca-se nessa fala, apropriando-se da linguagem para fazer, inclusive, circuitos, cortes, vínculos, laços, nós, que a gente pode, inclusive, revisitar, de fato, até onde essas parcialidades são, não posso dizer, o que nos reduz, né? E aí eu entro aí num outro conceito, em torno dessas lógicas que nos reduz entre objetos parciais, o que nos reduz como objetos parciais, né? Sejam objetos que são vistos pelo outro como pessoas incompletas, para usar um termo assim mais resumido, ou como sendo objeto parcial para outra pessoa, justamente porque também somos objetificados nas nossas relações, né? E aí, nesse ínter, é a partir da linguagem que como é que eu posso dizer assim, se, que repousa, né? A partir da linguagem que repousa a nossa capacidade de revisitar esses limites. A fazer essa revisitação dos limites, eu me lembro desse conceito de reificação. É uma forma de, né, uma perspectiva filosófica, de rever como é que nós, né, seres que somos, falaceres, falantes, parletras, falentes, né, em todas as nossas parcialidades, inclusive nossos equívocos como sujeitos, nós lidamos com o fato de que isso não pode ser tudo, porque o tudo vai além dessas nossas reduções em específico, né? E se é pela fala, né, pelas formas de encontrar na linguagem alternativas, eu consigo enxergar nesse conceito de reificação uma passagem ao texto de Saramago, na medida em que a reificação pressupõe que a realidade ela está, como já comentei, anteposta por essas relações de objeto, mas que numa medida bastante existencial, eu diria assim, nós não, parece-nos que não nos é suficiente sucumbir a essa objetificação máxima, né? Essa reificação como um fim total. Então aí eu vou fazer aquela citação bem breve, grande nome para nós que estudamos teoria literária e as relações, inclusive materialistas, filosófico-materialistas, que atravessam o processo de produção literária, que é o de pensar a reificação a partir de dois nomes, né? Na verdade, eu vou comentar sobre três nomes, né? O primeiro seria o próprio Karl Marx, que diz que a reificação é esse processo inerente às sociedades capitalistas, que é caracterizado por uma transformação na atividade produtiva
e pela atividade produtiva, em que as relações sociais e a subjetividade humana se veem sujeitadas, identificadas, associadas, submetidas, cada vez mais, a um caráter de relação inanimada com os objetos que circundam a sua realidade. E aí isso acontece de forma, segundo Karl Marx, de forma automática, em virtude, inclusive, da nossa constante necessidade de estar se deparando com esses objetos, mas aí eu insistiria em falar que isso acontece inconscientemente, né? Se a gente for fazer uma relação aí com a clínica lacaniana, de perceber que esses objetos quase, ou esses objetos não totais, esses objetos parciais, estão nos acompanhando desde nossos primeiros momentos de subjetivação, né? E aí, ainda em Marx, voltando a Marx, na verdade, a gente teria, então, aí, nesse autômato relacional junto aos objetos, uma capacidade muito fácil de naturalização das mercadorias e naturalização da própria mercantilização das relações, né? E aí, segundo Lukács, por extensão, esses processos, eles estão aí, então, cada vez mais vinculados àquilo que a gente vai, né, vivenciar, inclusive, o que a gente pondera hoje como contemporâneo, que é uma constante capacidade de monetização ou coisificação das relações que, a princípio, teriam de ser mais humanas, na medida em que o processo de autonomia ou emancipação depende de uma medida de autoconsciência que pressupõe a existência desse outro no reconhecimento de que ele não é somente objeto, ele é humano também, né? Ele é sujeito também. Eu digo também porque eu gosto de pensar o também na medida do que é possível pensar também como algo que vai além, que vai mais ainda além, usando inclusive outro conceito lacaniano aí, de que ainda é possível haver algo a mais perante essa soma de possibilidades das parcialidades humanas. Um terceiro nome que eu queria pensar também da Escola de Frankfurt, o Axel Honneth. Ele vai dizer justamente que essa reificação, ela permanece em novas roupagens na nossa contemporaneidade através dos comportamentos cotidianos em que, por exemplo, os próprios discursos estão cada vez mais moldados por essa lógica de se enxergar os sujeitos como sendo reconhecidamente sujeitos que vão ser maior ou menor valorados a depender do seu potencial dentro do contexto capitalista. Eu gosto muito de lembrar, inclusive, de um conceito que eu aprendi em outra formação que eu tenho, que é bastante corporativista, que é o conceito de capital social, né? Que é, a meu ver, uma corruptela muito, vou dizer assim, uma corruptela muito capciosa, né? Porque se pressupõe justamente que nessa formação de capital social você terá uma rede de pessoas, né? Vai reconhecer dentro do seu ciclo de contatos de pessoas, né? Da forma como você se relaciona com sujeitos em termos, inclusive, familiares, né? Como sendo aqueles sujeitos que possam não agregar mais ou menos valor a esse capital que você tanto almeja. Então, esses três nomes eu trouxe somente para pensar exatamente que dentro dessa, eu posso dizer, dessa semântica, né, dos objetos, ou daquilo que está permeado para mais ou para menos do como nós coisificamos e objetificamos o próximo, né? Na clínica lacaniana, essa economia vai funcionar também em alguma medida pensando os seus próprios limites, né? E a partir da linguagem é que estaríamos aí sendo capazes de manifestar ou de transmitir ou de até
se pontuar mesmo como um ser falante, né, um fala-ser, que só é capaz mesmo de se pôr em alguma posição de sujeito, na medida em que ele assume um papel transferencial, né? E que nesse papel transferencial ele é capaz, inclusive, de reelaborar ou recortar os seus nós borromianos, né? Ou refazer ali as estruturas do que lhe mantém enquanto sujeito preso no simbólico, no real e no imaginário. Né? Esse conceito de fala-ser é muito pontual e amplo, porque também se pressupõe que é somente a partir desse processo de fala, né, ou seja, a linguagem não só como aquela coisa estática e inalcançável, mas aquilo que é vivenciado de uma perspectiva prática. Então a gente tem uma injunção, inclusive, de semântica e pragmática, ainda que dentro de uma perspectiva clínica, mas que a gente pode expandir para uma clínica do social e perceber que se é necessário se apropriar da fala, se é necessário tirá-la desse ponto inacessível, né, ou rígido do simbólico, é porque é a partir do movimento mesmo de apropriação da linguagem para falar dela e usar delas para ter, né, enfim, inclusive autoconsciência de si, que a gente tem condições justamente de nos revisitarmos e nos revermos diante dos nossos limites. É com essas ponderações que eu vou eu fico aqui junto com vocês, obviamente, em aberto, né, nessa minha prática de falente ou de fala-ser, de parletra, colocando para vocês que todas essas questões, em alguma medida, podem ser vistas nos 6 contos do José Saramago, que compõem o Objeto Quase, justamente porque elas lidam, em alguma medida, com a presença de temáticas ou narrativas ou enredos que colocam o sujeito mediante objetos ou seres inanimados ou até não humanos, pensando em conceito de não humano, inclusive do não consigo lembrar agora o nome dele. Enfim, continuando. Todos os 6 contos tracejam, né, essa tentativa, inclusive angustiante, de pensar situações cotidianas, situações específicas de um prosaicismo das narrativas breves, para falar de como essas materialidades, né, esses objetos, esses seres inanimados, essas criaturas não humanas, são capazes de nos colocar mediante a noção mesmo de que os próprios materiais, as próprias materialidades, os próprios objetos, eles podem nos levar a pensar algo que vai além dessas materialidades. Então, é bom entender, uma perspectiva de quase materialidade, que essa materialidade ela pode ser não uma materialidade total, porque extrapola essa materialidade, né? Ou que, em alguma medida, também persiste em não ser totalizante e ficaria abaixo daquilo que não se extrapola. No conto Cadeira, por exemplo, vou ler aqui uma breve passagem, se percebe, deixa eu abrir aqui o texto, se percebe, a partir de um objeto bastante simples, e que remonta, inclusive, a figuratividade do trono, ou daquilo que se representa a total burocracia de um governo, e como esse objeto ele vai, de forma bastante pontual, ser representante de uma decadência e de uma forma crítica de pensar a
a burocracia do governo Salazar, uma realidade da história de Portugal. E num trecho bastante curioso, fica notório que essa cadeira ela ganha contornos bastante, não posso dizer, protagonísticos, né? Abre aspas, logo no início do conto. Já de perfeita se apelidaria a cadeira que está a cair. Porém, mudam-se os tempos, mudam-se vontades e qualidades. O que foi perfeito deixou de o ser, por razões em que as vontades não podem, mas que não seriam razões sem que os tempos as trouxessem. Ou tempo. Importa pouco dizer quanto tempo este foi, como pouco importa descrever ou simplesmente enunciar o estilo de mobiliário que tornaria a cadeira, por obra de identificação, membro de uma família de certo numerosa, tanto mais que como cadeira pertence, por natureza, a um simples subgrupo ou ramo colateral, nada que se aproxime, em tamanho ou função, desses robustos patriarcas que são as mesas, os aparadores, os guarda-roupas, ou pratas, ou louças, ou camas, das quais naturalmente é muito mais difícil cair, senão impossível, pois é ao levantar da cama que se parte a perna ou ao deitar que se escorrega no tapete. Quando partir a perna não foi precisamente o resultado de escorregar no tapete. Nem cremos que importe dizer de que espécie de madeira é feito tão pequeno móvel. De seu nome parece que fadado ao fim de cair. Ou será conto do vigário linguístico esse latim cadere? Se cadere é latim, porque devia ser cadere de cair, de cadeira, certo? Qualquer árvore poderá ter servido, exceto o pinho, por ter esgotado as virtudes das naus da Índia, e ser hoje ordinário, cerejeira por empenar facilmente e a figueira por rasgar a traição, sobretudo em dias quentes e quando por causa do figo se vai longe demais no ramo, exceto estas árvores pelos defeitos que têm, e exceto outras pelas qualidades em que abundam, como é o caso do pau-ferro, onde o caruncho não entra, mas que padece de peso demasiado para o volume requerido. Outra que também não vem ao caso é o ébano, precisamente porque é apenas diferente do nome de pau-ferro, e já foi visto com inconveniente de utilizar sinônimos ou supostos serem. E ele continua entrando num detalhe aí bastante específico da forma como essa cadeira, de forma muito ordinária, representa um pouco, né, da história da própria Portugal, não é? E como ela vai, aos poucos, nessa relação de função barra metáfora, se a gente for pensar aí a forma representativa que não tem função alguma, a não ser a depender do que você vai enxertar, né, de sentido a cada leitura que se preze, mas de perceber justamente que a cadeira funciona aí como essa estrutura que, com o tempo, mais ou menos ordinariamente, vai perdendo a sua função e ganhando contornos para falar justamente desses gabinetes ou dessas degradações que vão ocorrendo com o passar do tempo, justamente porque a cadeira é feita para cair, né? Ela é feita para não suportar muito tempo. Dentro de uma outra lógica bastante curiosa, que eu inclusive acho que beira aí o campo do insólito, que também não é minha especialidade, mas temos aqui colegas justamente que podem falar muito bem sobre isso. No conto embargo, nós temos um motorista que se vê preso a um carro, né? E a cena que me vem muito, e eu faço essas relações com o cinema com bastante frequência, me lembrou muito o filme Taxi Driver, né, estrelado pelo... Gente, estou com a memória hoje. Pelo...
Eu só lembro da Judy Foster e do ator principal, que é o Robert De Niro. Isso. Essa perspectiva de prisão junto a um objeto no carro tem exatamente um elemento do insólito, justamente porque não se fica muito claro exatamente o que mantém esse sujeito preso a esse carro. Se por uma obrigação de se manter vinculado a ele, para que ele possa, né, subsistir deste trabalho, uma vez que mulheres entram e saem desse carro em alguma medida, mas de perceber também que essa vinculação quase ciborgue entre o carro e o sujeito teria aí uma relação também próxima do que existiria de funcionalidade na cadeira, mas aí numa perspectiva insólita do como esse carro, né, ele vai prender o sujeito como algo não humano, mas que vai fazer com que ele se veja associado de forma muito forte a esse objeto inanimado, né, que, por sinal, explora vários lugares da cidade e causa bastante aflição nesse sujeito, justamente porque, ainda que se pareça algo que faz algum sentido em termos de funcionalidade, como eu comentei anteriormente, a sensação que se tem é de que ele se mantém a ermo pela cidade, né? Como se fosse, de fato, um homem que virou, de fato, uma máquina, sem qualquer outra atividade, a não ser essa atividade que está ligada ao automatismo de estar dirigindo, né? E aí, uma cena interessante é que nesses vais e vens, nesse movimento de idas e vindas, a cidade vai mudando paisagens e ele vai ficando cada vez mais esgotado diante da dificuldade de fazer com que esse carro, por exemplo, de uma forma muito simples, seja abastecido de gasolina, né? E aí, numa das cenas finais desse conto, que se chama Embargo, vou ler aqui, abre aspas, para ler para vocês rapidamente. Toda a noite viajou sem saber por onde, atravessou povoações de que não viu nome, percorreu longas retas, subiu e desceu montes, fez e desfez laços e deslaços de curvas, e quando a manhã começou a nascer estava em qualquer parte, numa estrada arruinada onde a água da chuva se juntava em charcos arrepiados à superfície. O motor roncava poderosamente, arrancando as rodas à lama, e toda a estrutura do carro vibrava com um som inquietante. A manhã abriu por completo, sem que o sol chegasse a mostrar-se, mas a chuva parou de repente. A estrada transformava-se num simples caminho, que adiante a cada momento parecia que se perdia entre as pedras. Onde estava o mundo? Diante dos olhos eram serras e um céu espantosamente baixo. Ele deu um grito e bateu com os punhos cerrados no volante. Foi nesse momento que viu que o ponteiro do indicador da gasolina estava em cima do zero. O motor parou a arrancar-se a si mesmo. Desculpa, o motor pareceu arrancar-se a si mesmo e arrastou o carro para mais 20 metros. Era outra vez estrada para lá daquele lugar, mas a gasolina acabara. Adiante, ainda nesse contexto de cidade, o conto seguinte, chamado Refluxo, aponta, inclusive, o caminho para esse tema que eu comentei inicialmente, parece estar presente, em alguma medida, em todas essas cenas trazidas nos contos, que é a questão da morte. Mas de uma forma bastante pontual, né, ainda que seja uma contextualização de cunho citadino, né, porque se trata de um conto que vai falar de um cemitério e de um cemitério que vai sendo ocupado e que vai apresentando justamente
uma série de dificuldades comunitárias em se tratando do que fazer deste terreno, deste espaço, porque algumas práticas, inclusive das formas como os mortos são velados e enterrados, essas questões vão sendo postas à prova, de forma bastante direta, é perceptível que há uma mudança dentro do contexto refluxo, quando se pensa ainda a persistência dessa relação do insólito, mas na medida em que essa ocupação desse cemitério, ele vai ganhando contornos assim de uma coisa que a gente só vai conseguir perceber no conto seguinte, que é o conto Coisas. Né? O conto Coisas começa bastante prosaico. Se trata de um funcionário, um trabalhador, que parece que negocia com o seu público venda de alguns objetos específicos. Então, essas negociações, que são feitas, inclusive, de forma bastante desprazerosa, né? Porque a negociação com os clientes em alguma medida, um exercício muito desgastante do ponto de vista do protagonista, que é o vendedor ou o funcionário, como é chamado. O que é perceptível é que, enquanto se ocorre esse tipo de transação comercial, a cidade começa a entrar em conflito porque ocorre um piquete, uma revolução, uma pequena revolta na cidade. Então, essa cidade continua sendo esse espaço, mas à medida em que esse espaço vai, né, mudando aí de um cemitério e dos corpos ali que são vistos como pequenos objetos que estão dando trabalho, porque, né, cadavéricos que estão não teriam mais como serem manejados, o conto Coisas ele vai justamente começar pensando esse movimento de prosaicismo, mas já começa a adentrar a demonstração de um contexto aí de conflito que está acontecendo em decorrência de uma intervenção governamental, né, de um movimento que vem ocorrendo na cidade e que induz não só o funcionário, né, a sair do seu lugar de conforto, mas também a ter que se ver com a cidade em polvorosa, na falta de outro termo, posso dizer. Então, abrindo aspas aqui, um trecho do conto Coisas, o funcionário tem a seguinte parte. O funcionário ele comenta com a vizinha e a vizinha fala: mas nunca houve uma crise tão grave por tanto tempo na cidade. Aonde vamos parar se os homens continuarem assim? E o marido dela: se o governo não tem mão no caso, elege-se outro mais enérgico, que dê conta de controlar as revoltas. O funcionário concordou e meteu-se no elevador. Antes de este se pôr em movimento, a vizinha preveniu: olhe que não vai encontrar a porta do nosso prédio. Desapareceu esta noite. A porta é interessante porque ela é um dos objetos iniciais vendidos por esse funcionário. Quando o funcionário saiu do elevador para o átrio, causou-lhe um choque o vazio quadrangular que se abria diante de si. Não havia outro sinal da porta, a não ser nos alizares os buracos onde antes tinham estado encaixados os gonzos. Nenhum vestígio de violência, nenhum fragmento. Passavam pessoas na rua, mas não paravam. Ao funcionário pareceu quase ofensiva esta diferença. Era a porta aberta. Mas compreendeu quando chegou no passeio. Não faltava apenas a porta do seu prédio, faltavam outras portas dos dois lados da rua. E não só portas. Havia lojas com toda a frontaria escancarada, sem montras nem artigos. A um prédio faltava por inteiro a fachada, como se tivesse sido cortada de alto a baixo por uma faca afiadíssima. Viam-se interiores, os móveis, algumas pessoas se movendo ao fundo assustadas. Por coincidência inexplicável, todos os candeeiros de teto estavam acesos. O prédio parecia uma árvore iluminada. No primeiro andar, ouviu-se gritar uma mulher. Ele abre aspas e a mulher grita: a minha roupa? Onde está a minha roupa? E passa despida pelo quarto exposto à vista da rua. O funcionário não pôde evitar um sorriso divertido, porque a mulher era gorda e mal feita. No princípio da semana, os serviços de abastecimento correntes iriam estar sobrecarregados. A situação complicava-se cada vez mais. Ainda bem que ele pertencia
ao SRE. Desceu a rua atento, conforme o pedido do governo, a todas as coisas, tanto as fixas como as móveis, à espreita do mais pequeno sinal de comportamento suspeito. Notou que as outras pessoas procediam da mesma maneira a esta demonstração de consciência cívica. E esta demonstração de consciência cívica confortou, embora cada uma delas fosse, por assim dizer, uma rival para a precedência. Haverá para todos, pensou. Esse é o texto mais longo do conto, e ele precede um outro que, a meu ver, é um dos mais geniais, porque o próprio título, que se chama O Centauro, muda um pouco a temática, mas parece demonstrar, em alguma medida ali, uma outra perspectiva do que seria desumanizante. Né? O Centauro, esse conto ele é realmente muito complexo, mas de forma bastante simples, justamente porque ele não privilegia muito especificamente essa presença desses objetos a atravessar, né, essas cenas cotidianas, como sendo circunstâncias em que, ao se deparar com a ausência ou presença desses objetos, você tem que lidar com a realidade, né, nua e crua do que vem ocorrendo, esses acontecimentos que fazem com que a gente tente reaver, né, as maneiras como nós objetificamos, inclusive, nossas relações. É um conto que pressupõe uma profunda reflexão sobre o ser a partir de um centauro que faz altas viagens psíquicas, né, posso dizer assim, e que passa por um processo de desumanização na medida em que, sendo este monstro, esse objeto místico, né, que simbolicamente representa uma série de fatores aqui que não caberiam a gente privilegiar, porque, né, se trata, inclusive, de uma outra perspectiva de abordagem dos símbolos, né, psicanaliticamente falando. O que se nota exatamente é que nessa relação animal-humano, e o animal pensando, inclusive, não apenas a bestialidade, mas aquilo que está além do humano, né, como algo não humano, também nos torna capazes justamente de questionar os limites da nossa humanidade a partir do momento em que, ao se deparar com esses monstros, né, ou essas criaturas mescladas, nós temos aí um grande risco de, ao não saber reconhecer as diferenças, né, do outro, ainda que esse outro seja um animal mítico, né, o reconhecimento deste outro vai estar aí fadado à morte, porque nós temos a predisposição, numa lógica bastante desumanizante, de não querer preservar a vida daquilo que está fora das nossas capacidades, dos nossos limites de reconhecimento da diferença. E, por fim, no conto de Esforra, que é um dos mais curtinhos e, ao meu ver, um dos mais poéticos, nós temos o conto de Esforra, em que um pequeno rapaz, num ambiente bastante bucólico, tenta se ver com as suas, como posso dizer assim, as suas relações de subsistência na presença de um rio que atravessa o local de sua morada, mas também aquilo que esse rio alimenta ao redor do território que ele usa para viver ou sobreviver, na medida justamente daquilo que a gente vivencia quando vai pensar sobre escassez de recursos, né? Ou que vai pensar também sobre essa relação material de base, né? Nosso processo, inclusive, de modernização, se tratando da forma como nós pegamos essa natureza e fomos capazes de moldá-la à mercê dos nossos desejos de produção de objetos, de exploração dos recursos materiais da natureza e da maneira como essa demanda, né, acaba por nos levar, inclusive,
a repensar aí até que ponto a exploração desses recursos pode ser também um movimento que, até os seus limites, pode também significar os limites próprios da própria humanidade, né? Na medida em que sem o básico que um rio seria capaz de oferecer, na medida em que vai tornar uma terra mais fértil para a produção, para plantio e para a colheita, a gente também pode estar, nessa mesma medida também, na forma como nos relacionamos com a natureza, revisando as nossas formas de objetificação mesmo do próprio espaço em que vivemos e da própria fonte de materialidade principal da nossa sobrevivência, que é, o que o rapaz experiencia em Desforra, né? De modo bastante pontual, essas são as minhas reflexões em torno desse breve texto de Saramago, que ainda que não contemple uma narrativa muito longa, como já comentei, são contos, né, narrativas breves, se colocam aí nesse lugar de inflexão para nós pensarmos as maneiras como nós podemos vivenciar o que o próprio Saramago não vai deixar de privilegiar em todas as suas obras, que é o entendimento de que, sejamos partes ou não dessa relação subjetiva ou intersubjetiva impossível de finalizar-se com o outro, a partir, inclusive, de conflitos, de relações de morte e das outras grandes temáticas que ele vai privilegiar nas suas outras grandes obras posteriores, é de perceber também que ele, né, se mantém ali, eu acho que, como um escritor que faz questão de estar sempre nesse limiar, nessa fronteira, que é a fronteira, eu acho que, de grande angústia de boa parte de pensadores e de escritores como José Saramago, que se associam ou se colocam de forma bastante pontual e clara ou declarada naquilo que eles pensam politicamente, nas suas posições políticas, se tratando de que não importa, não importa tanto, ou se importa, ela não é tão, posso dizer assim, tão prioritária. Mas as relações, por exemplo, das formas de pensar a ser do objeto, o ser de objeto, a relação do ser para o outro, o ser do outro, no campo do desejo do outro, o desejo das coisas, a gente não pode perder de vista que tudo está, em alguma medida, embasado num processo de materialidade que está vinculado, inclusive, à maneira como nós lidamos com objetos puros, né? Sejam eles cadeiras, sejam eles portas, sejam eles os ossos dos nossos mortos, sejam eles, né, com exceção aí do centauro, que seria um bicho, mas eu também fico pensando como é que a gente lida, inclusive, também com esses animais, se não pensando eles como objetos, né? Objetos de produção, de exploração, de matança, né? de consumo. Justamente porque em Desforra, que é o texto que encerra a reunião desses 6 pontos nesse pequeno livro, a gente tem justamente um rapaz que está tendo que se haver aí com os conflitos que permeiam a relação do sujeito que vive daquilo que a natureza possibilita. Então, basicamente, nessa fronteira de pensar que o Saramago já estaria aí priorizando ou privilegiando essas relações de angústia, né, que eu penso nós porque eu também me vejo ou compactuo também de determinadas inquietações que são próprias desse lugar, né? Até que ponto mesmo os limites de objetificação de tudo que nos rodeia é capaz de responder ou fazer-nos
não perder de vista a nossa própria humanidade, nosso próprio exercício constante de tornarmos cada vez mais melhores seres humanos, né? Considerando bastante e significativamente que não somos, de fato, apenas objetos dos outros, como também não podemos fazer dos outros apenas objetos, mas estaríamos aí sendo, né, nessa relação objeto quase ou objeto parcial, mais ou menos capazes e estimulados ou desafiados a pensarmos mais e mais acerca das nossas limitações e daquilo que nos limita, seja o que tocamos, o que nos atravessa e o que nós, né, queremos, de forma bastante objetiva, colocar como objeto mesmo de nossas intervenções enquanto seres humanos. Então, essa é a minha fala, basicamente, bastante, como eu comentei anteriormente, bastante livre e pensando apenas esse recorte específico do que seria este ser, né? E como, em alguma medida, a gente concebe, ou é capaz de conceber, na própria forma literária que o Saramago se apropria, uma maneira de Saramago falar, posicionar o seu falacer, né? Usando-se dessa linguagem para nos deixar esse legado e esses imensos horizontes de reflexão sobre a sua obra e sobre os objetos que a sua obra atravessa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Eider, por essa bela palestra. Aliás, eu diria palestra não, aula, né? Nos fazendo refletir sobre, a partir do texto de Saramago, nos fazendo refletir a partir das relações com a teoria lacaniana, a teoria frankfurtiana. Então, foi uma excelente palestra, muito obrigada, e o espaço está aberto para os participantes, para que possam fazer suas considerações, seus comentários, questionamentos ao nosso palestrante. À vontade, Diego. Eu só ia pedir desculpas, que sem querer congelou aqui já a tela. Eu achei que ia dar problema. Mas... Olá, boa noite a todos Olá, e boa noite. todas. Então vai. Primeiro, agradecer a você a exposição, parabenizar pelo brilhantismo, mas isso já é de praxe, né? Não se espera outra coisa quando você vai falar. E são temas que me são muito caros, né? Os três, né? A psicanálise, o marxismo e os desdobramentos dele e Saramago, né? Então, não poderia ser mais grato. Mas tem uma questão que eu queria ouvi-lo, que sempre há muita resistência em ambas as correntes, os adeptos dessas correntes, em fazer interseções, né? Os materialistas acusando os psicanalistas de alheamento e os psicanalistas sempre com essa resistência ao que é puramente material, né, que esquece o subjetivo e tal. Então, você está fazendo uma interseção e eu queria ouvi-lo assim, como é que está sendo a recepção acadêmica em relação a essa interseção? Pelo que eu entendi, você vai levar para a tese também, né? Então, você vem, como sempre, para abalar, e eu queria saber já o que você está recebendo dessa sua exposição. Não é uma pergunta fácil, Diego, porque veja bem, em primeiro assim, inclusive é fundamental a gente perceber que a gente corre aí a gente tem um certo desafio, né, de conceber no momento que a gente vive hoje que o capitalismo não é o fim, né? A gente tem aí teóricos que pensam o fim da história depois da
da superação das metanarrativas ou do fim do bipolarismo político global, né, naqueles dois eixos que existiam anteriormente. Mas, assim, o que, a meu ver, persiste e fica muito patente, assim, no que ocorre nessas intersecções, é que você tem uma espécie de duplo espaço de discussão e dificuldade em considerar esse algo a mais, não é? Algo a mais, inclusive, pensar assim, que o capitalismo não é tudo. Tipo, é possível superá-lo. Mas o primeiro tem a ver justamente com os debates que são inevitavelmente atraídos ou seduzidos, né, pelas formas sofisticadas do neoliberalismo, que funciona de forma bastante peculiar e colocando os sujeitos no limite, inclusive, da sua própria sanidade, não é? Então, assim, é aí que entraria, então, uma forma que a psicanálise, né, se engendra em tecer críticas ao neoliberalismo, mas em alguns momentos não se detendo a perceber que isso tem uma relação, inclusive, com a maneira como os ciclos da crise, né, ciclos de crise previstos por Marx, são próprios do sistema capitalista e que o neoliberalismo tende a perpetuar, né, inclusive vendendo como sendo algo de uma roupagem bastante palatável, né? E você tem um outro viés, né, que aí recorre, inclusive, a formas muito mais ortodoxas, a gente possa dizer assim, dos pensamentos, né, de corrente mais materialista, histórica, dialética, revolucionária, progressista, etc., que tentam vislumbrar uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa compreensão de que o social demanda uma clínica, né? O social demanda uma clínica. E que, para se entender melhor essa clínica do social, não necessariamente pensando apenas em diagnóstico ou, né, em colocar os fenômenos ou os sintomas que a contemporaneidade vem trazendo, em se tratando de capitalismo, como sendo coisas que se resolvem por si próprias, né? Existe e aí eu digo que esse outro lugar é bem mais restrito, né? Porque ele parece estar atravessado aí por essa falácia da ideologia, é como se a psicanálise não pudesse ser de esquerda, ou ser revolucionária, ou ser comunista, inclusive, não é? Porque, veja, essa outra seara concebe, inclusive, que resgatar Freud e resgatar Lacan, como esses dois grandes nomes aí, que, né, são principais em se tratando do que o primeiro estabelece, do que o segundo amplia em termos de estruturalismo, é que todas as discussões em torno dos princípios de prazer, da questão da libido, né, da relação familiar, parental e dessas questões substitutivas do processo mesmo de elaboração das formas de gozo, etc. e tal, elas até podem estar calcadas assim, sempre numa coisa assim, num algo que fala sobre o impossível, né? Mas o que esses outros autores dessa outra seara, assim, que pensam os sintomas sociais e a clínica do social, tentam ver justamente que, assim, é possível pensar isso para além dessas conceituações subjetivistas em excesso, sabe?
mas pensando isso, inclusive, numa forma de cuidado, de terapêutica, de intervenção, de levar mesmo à praça o entendimento de que o sujeito pode, inclusive, perceber que, na mesma medida que nós temos esse discurso imperante de que nossas maneiras de negociação, né, da economia do desejo, são sempre insatisfeitas, ou clamam sempre por mais, é necessário perceber que esse mais pode ser também um mais estruturado, né? O capitalismo pode não, tipo assim, é possível viver outra realidade que vai além do capitalismo, porque há mais que o capitalismo do que apenas o que ele pressupõe, né? E aí é um desafio muito grande, porque essa galera que estuda essa parte é uma galera, como eu falei, mais restrita, porque, infelizmente, aí é uma questão, acho que, inclusive, que merece uma reflexão, sabe, da própria academia, nesse sentido, é uma galera que faz um movimento muito criptografado, né? Assim, a linguagem é muito engessada e de uma forma muito... eu vou dar só um exemplo, assim, bem esdrúxulo, mas me perdoem se por acaso um desses autores me assistirem um dia. Mas, assim, é muita filosofia alemã, sabe? É muita aquela coisa que só o germanismo é capaz de explicar. E aí isso para uma linguagem, inclusive, mais cotidiana, que é puramente neoliberal, né? Que lida muito com essas coisas da dinâmica das mídias, da dinâmica do que, né, aparece aí na nossa cara de forma muito típica do capitalismo, fica como se fosse algo muito distante desse outro ponto, né? Mas o que eu estou querendo dizer não é algo que está assim tão distinto, né? Existem, pelo menos a meu ver, essas duas correntes aí, que uma pressupõe uma forma de, né, dar nome a esses problemas dos limites, inclusive da sanidade humana, como problemas que têm a ver, inclusive, com como o neoliberalismo gerencia o sofrimento psíquico das pessoas para que elas realmente permaneçam reproduzindo o capitalismo, né, de forma, inclusive, alienada, né, mentalmente, conscientemente falando, e outros já pressupõem justamente que é preciso haver uma forma de compreensão dessa clínica do social, eu uso esse termo assim, mas tem outras variantes, como uma forma mesmo de entender que não é só preciso dizer, por exemplo, que as pessoas estão mal. Preciso cuidar dessas pessoas, entende? E para isso acontecer é necessário, inclusive, um entendimento de que, né, aí, obviamente, isso vai além do discurso dessa primeira parte, de que se é o neoliberalismo que gerencia esse sofrimento, inclusive levando em conta o tempo, a forma, a maneira e os meios que os sujeitos, inclusive, morrem, né? Pensando, inclusive, a morte como um dos aspectos aí que compõem essas maneiras de sofrer, né? Com o luto, com a melancolia, com as mortes sociais. Temos aqui Letícia que trabalhou isso no trabalho dela e essas questões todas, elas precisam ter uma abordagem que pense, inclusive, que isso pode ir além. O problema, a meu ver, é que ambas essas vertentes aí que tentam fazer essa intersecção, psicanálise, progressismo, revolução, diante de uma crítica ao sistema capitalista, elas ainda têm que lidar também com as próprias, como é que eu posso dizer, críticas internas, né, que são típicas do movimento de esquerda, né, porque algumas escolas criam certos preconceitos e se vinculam muitas vezes a especificidades muito isoladas, né, dos teóricos que compõem, por exemplo, uma parte
parte de algumas escolas psicanalíticas. E aí essas escolas entram em choque também com escolas mesmo dos estudos sobre marxismo, marxismo heterodoxo, marxismo, né, você vê também questões aí que atravessam trotskismo, maoísmo, e quando entra nesse conjunto de escolas, aí eu acho que a gente tem aquele problema que é o problema próprio, né, que Foucault vai tentar escancarar na arqueologia do saber, quer dizer assim, esses saberes eles têm mecanismos, né, ou artefatos de poder que quando estão sendo construídos ou constituídos, acabam justamente querendo disputar entre eles, né? E aí essa disputa é uma disputa que, enfim, sinceramente a gente não tem nem como dizer que tem jeito, né? Porque eu acho que faz parte justamente daquilo que a gente experiencia no campo da política, né? Que é também um campo de disputa pelos discursos, né? As escolas pensando aí, inclusive, que discurso é mais contundente ou mais possível de aplicar ou de tornar real do que o outro. Então, assim, respondendo de forma muito... Eu sei que eu disse que a pergunta não era fácil e talvez esteja viajando um pouco na resposta, mas o que eu quero dizer é que existem essas searas, duas searas principais, e uma não entra muito no campo de determinação de si mesmo como um campo que quer tecer críticas políticas, né, ao neoliberalismo, mas assim, tenta só mais reconhecer o terreno, dizer que isso é culpa do neoliberalismo por conta disso. E a gente já tem um outro lado que já visa isso de uma forma mais pontual, inclusive tentando desbaratinar aí essa ideia absurda de que não existe ideologia que não seja de esquerda. Não é assim? Aquela tonteria de que a clínica não pode ter ideologia. Se a gente for, aí, como é que a gente pode pensar isso? A gente teria que estar destruindo esse senso comum, esses discursos rasos sobre o que seria ideologia, né? Porque a ideologia também está atravessada em tudo, né? Então, um psicanalista né? O psicanalista, por exemplo, não pode se dizer comunista e pensar uma clínica que pensa a superação desse sistema que cada vez que passa só sofistica ainda mais o sofrimento humano, enquanto que se, por exemplo, for uma pessoa que se diz isentona, isso também não é ideologicamente demarcado, né? Assim, esses desafios todos estão aí na mesa e eu, de forma muito sincera, tento quase que, de forma muito humilde, pensar no meu lugar de uma forma mais diplomática. Assim. Até agora, eu tendo, obviamente, a pensar a coisa de uma forma mais radical, mas sei que os desafios são imensos. Né? Imensos. Até porque quanto mais se pensa a alternativa, mais a situação, né, o status quo, coopta esses discursos e consegue, de uma forma muito perversa, revertê-los em mercadoria, em objeto, fetiche e tudo mais. Então, assim, esse processo todo é um processo que requer muito esforço. Em um lado de simplificação desse discurso, ao meu ver, e do outro, a ideia de que, tipo assim, não é necessário só fazer esses levantamentos, esses apontamentos, ou sabe essa coisa, tipo assim, ir para o programa da Fátima para dizer que as coisas estão vão mal porque é assim, 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 assim. Não, acho que preciso, inclusive, derrubar a Globo. Desculpa aí, quem gosta da TV Globo. Consegui responder alguma coisa, Diego? Desculpa aí, Rafael. Não, com certeza. E foi além, né? Eu concordo, assim, lamento que nos encontros online a gente não está tendo aquela sequência do papo no café, né? Depois dos debates, mas concordo com você e acho que, de maneira geral, assim, para ser mais
caricaturesco, né? Você perder de lidar com a psique, partindo do ponto de vista de como as questões sociais oprimem, recalcam, é perder um campo, para mim, muito frutífero. Ao mesmo tempo que quando, de um outro lado, você entende que, por exemplo, o marxismo ortodoxo que você citou, né, é o único capaz de explicar a realidade material, coletiva, social, sem pensar no sujeito, não é dialético, é fundamentalista. Então, nesse sentido, lhe parabenizo pelo seu desafio, o vejo plenamente capaz de iniciar uma nova escola e já prometo ser seu adepto. Uma satisfação imensa recebê-lo na minha escola vai ser, viu, Diego? Eu já estou lisonjeado desde já. Pessoal, mais alguém deseja fazer alguma colocação? Pode também digitar no chat ou abrir o áudio para realizar a pergunta ou consideração. Caso não, acredito que a gente já pode encerrar, não é, Eider? Sim, já pode encerrar. Eu só queria deixar registrado o meu imenso agradecimento pela oportunidade, pela paciência, e me deixar à disposição para todos, todas e todos que, se necessário, entre em contato com o grupo Ligeps, que coordena esse evento, para que qualquer diálogo futuro a gente possa estar organizando momentos de troca. Eu imagino que a pandemia arrefecendo ainda mais, a gente vai ter muito mais oportunidades de encontro e de parcerias. E estou sempre à disposição, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao professor Hermano Rodrigues, meu grande orientador, agradeço a Maísa pela dedicação e cuidado, e a todos os demais colegas também. Um grande abraço, se cuidem, a gente também, né, imagino que Maísa teria que estar fazendo isso, mas vou me adiantar. Convido todos também a que, se possível, repassem os convites, chamem, né, agreguem amanhã, que ainda tem evento amanhã, e nos vemos com certeza, e um abraço de carinho para todos. Obrigado. Um abraço, Eider, e nós que agradecemos pela bela palestra, e reforçando também o que você acabou de falar, teremos congresso ainda amanhã, e que todos sintam-se convidados a participarem. Um abraço a todos. Boa noite.